Olá a todos, todas e todes, vamos entrar na unidade 3 sobre locução e captação de som. E para criar uma animação se faz fundamental conhecer um pouco do processo de gravação de vozes para animação. E nessa unidade nós vamos conhecer um pouco então sobre a direção de atores para a criação das vozes, a diferença entre interpretação e dublagem, o planejamento de uma gravação de voz, a voz guia e as gravações das vozes definitivas. Diferente de uma locução, há um trabalho importante de ator na interpretação ou dublagem dos personagens, e é fundamental escolher os atores e atrizes que vão emprestar voz aos personagens. E trabalhando com atores, profissionais da área de atuação, o trabalho ganha uma versatilidade maior e também novas soluções podem surgir, mais específico na parte dos diálogos, podendo até o roteiro sofrer algum tipo de tratamento após o trabalho desses profissionais. Existe também o trabalho com não atores, que são pessoas que não passaram pela escola dramática, e é muito comum na animação incluir vozes de não atores, como músicos, celebridades ou pessoas comuns que têm o perfil do personagem e podem fazer e criar essas vozes. Não há uma regra, e sim a preferência do diretor da animação em escolher se quer trabalhar com atores ou não atores, podendo trabalhar exclusivamente com atores ou com não atores ou até com modelos híbridos, onde trabalho com atores e não atores ao mesmo tempo. Em relação à direção de atores e não atores para a criação de vozes na animação, é fundamental ter conhecimento de teatro. Não importa a vertente teatral, se vai ser estudada, desde que seja preparado para acolher o improviso que uma cena pode produzir. Nem sempre um diretor de um filme ou uma série de animação dirige as vozes. Por vezes há uma contratação de profissionais específicos nessa área para fazer o trabalho. E como é uma área artística, o diretor de voz tem que estar conectado com o diretor da animação para saber até que ponto ele pode ir. Há uma distinção bem nítida com relação à gravação de animação, e são duas, a interpretação e a dublagem. E na interpretação é criada a voz e a vida do personagem. Os atores e não atores vão criar antes mesmo da animação estar na etapa de produção. Através dos desenhos conceituais, do roteiro e das direções que o diretor vai dar aos atores e não atores, eles vão criar uma voz para esses personagens. É dar a vida a esse universo sonoro tão importante numa produção. E é aqui que muitas outras soluções vão se dar, como movimentos e trejeitos dos personagens. O processo de dublagem é diferente, pois alguém criou anteriormente a voz e a animação já está pronta ou quase pronta, mas isso não significa que o processo seja mais fácil, pois exige muita dedicação para adaptar as vozes e movimentações de vozes já feitas. É um processo mais comum em animações que vêm de fora do Brasil para criar uma voz na nossa língua, mas também não é incomum que algumas produções nacionais sejam dubladas. Exemplo pode ser a voz guia, foi feita por um ator, mas no final o diretor opta por contratar um ator famoso, ou aderir a uma campanha de marketing mais chamativa, ou mesmo porque não está gostando do resultado e querer algo mais específico na voz de determinada personagem. Para criar as personagens é comum o uso do recurso de voz guia. Aqui a imaginação e a criatividade tem que rolar solta, é como uma peça de teatro. Chama-se os atores e grava-se sem o compromisso de uma voz super refinada e nem de estúdios para criar essa linha guia para a produção. É comum se inserir essas vozes guias no Animatic e ver como está ficando a duração dos planos e de como está ficando a linha da história. Pode se gravar com celular mesmo, sem nenhum tipo de estúdio ou de equipamento específico. O importante aqui é que comece a se dar vida e comece a se imaginar como se está dando esses personagens. As vozes definitivas já é um processo que tem uma versão de roteiro mais avançada e vai trabalhar então já com o storyboard pronto. E é comum que ao gravar em estúdio, alguns ajustes se façam para melhorar algum diálogo ou até mesmo acrescentar falas. E isso basta o diretor ter a sensibilidade para admitir inserções e alterações em sua história. Às vezes se faz ensaio antes de ir para um estúdio, porque a hora de um bom estúdio de qualidade custa um bom dinheiro. Então a voz definitiva é gravada com qualidade sonora adequada para a produção, mas isso não significa que ela acontece somente no estúdio, pode ter processos antes para se chegar nela. Muito obrigado e até a próxima unidade.